Os dias começam a mudar. Se a prova é de Deus, ninguém pode impedir. Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. E o Deus que conhece o seu povo, mas que um dia conhece o sol, não nos prova além das forças, mas permite a existência da dor. Quando toda a esperança termina, Deus revela seu grande poder, e a vitória começa a brilhar, o céu se abrir e o crente vencer. Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. Só mais um pouquinho. E o Deus que conhece o seu povo, mas que um dia conhece o sol, não nos prova além das forças, mas permite a existência da dor. Quando toda a esperança termina, Deus revela seu grande poder, e a vitória começa a brilhar, o céu se abrir e o crente vencer. Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. Glória a Deus. Sempre foi boa conosco, e Deus me presenteou hoje à noite com a presença do pastor Pedro, a quem muito nós estimamos e temos muito respeito, consideração pela maneira que o mesmo tem se colocado à disposição do reino de Deus. E pelo que sabemos, nada desabona a conduta do homem de Deus, que tem caminhado de fé em fé. E muito me alegra, pastor Pedro, encontrá-lo aqui essa noite. Me dá um tanto de segurança, mas me deixa mais nervoso para pregar. Quando a gente encontra pessoas assim desse calibre, a gente fica receoso, né, de pregar, porque o pastor Pedro tem um vasto conhecimento e nós honramos isso. E onde tem Melquisedeque, Abraão só dá o dízimo, né? Eu podia me sentar e ouvir o pastor Pedro, mas glória a Deus por tudo que está acontecendo. Uma alegria para mim conhecer o pastor Gerson Barreto. Glória a Deus. Homem de Deus que foi enviado aqui para o lugar mais alto do Mãe Luísa, o lugar mais próximo do céu desse bairro, que é dentro da missão evangélica. Não tem nenhuma outra igreja que fique mais próximo do céu do que a missão evangélica aqui em Mãe Luísa. Muito obrigado, Deus, por conhecer o pastor Gerson Barreto. Eu até tive
o pastor Jonathan, lá em Extremóis, Moinho dos Ventos. Ele falou sobre a sua pessoa, a gente conversou um bocado, estivemos ali se alegrando todos juntos. Muita alegria de rever os demais irmãos, agradecer ao colega Paulo Duarte pelo convite. Eu furei com ele uma vez aqui esse ano. Esse mês, irmãos, essa semana eu tive uma febre tão alta que estourou minha boca. Eu disse, eu vou com febre, sem febre, com boca estourada, com boca boa, mas eu vou. Não posso furar dessa vez. Prazer também de rever nosso irmão Sérgio, que a cada dia que se passa, a balança tem medo dele. Não é brincadeira, Sérgio. É brincadeira. Ele já está pensando aqui como é que vai fazer a dieta dele a partir de amanhã. Jejum e oração. É infalível. Ver a irmã Naí, a irmã Teca, os demais irmãos. Irmão Cláudio, que é um valente aqui nessa comunidade. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. O filho do irmão Paulo estava ali, eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu nem conheci, porque eu vi ele assim, rapaz. Aquele menininho agora está maior do que o pai, maior do que a mãe. É o Melquisedeque. Melquisedeque? É. Tá vendo? Quando tem Melquisedeque, é para um soltar o tiro. Quer receber, né? Ah, rapaz. Glória a Deus. Nós vamos ler em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 8, versículo 5. Eu estou muito feliz, irmãos. Quando eu venho aqui, eu fico tão feliz. Porque a missão, a história dessa igreja é muito bonita, é muito interessante. A primeira igreja evangélica da comunidade, né, irmãos? Então é um privilégio muito grande. Daqui a pouco é centenária, né, essa igreja. Se Jesus não volta logo, daqui a pouco é centenária. E nós glorificamos a Deus. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Ó, antes de eu começar a pregar ou a ler o texto, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa, irmãos. A minha voz hoje falhar, eu já pedi ao irmão Paulo água para mim molhar a goela. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Milagres podem acontecer. Tudo quanto Deus fez desde o princípio, Ele não prezou de matéria para que tudo acontecesse, para que tudo viesse a acontecer. Tudo quanto Deus fez foi pela palavra. Tudo quanto Deus deu vida foi pela palavra. Todos os milagres que Jesus fez, Ele não passou um medicamento para ninguém. Tem alguém que quer enfeitar e dizer que Jesus passou uma medicação para os olhos do cego, cuspiu na terra e untou lodo nos olhos do cego. Aquilo não foi medicação. Aquilo foi uma unção de cura. E o que eu quero dizer a vocês esta noite é que vocês fiquem atentos à palavra. Porque o que acontece em nossa vida é pela palavra. Cura pode acontecer aqui esta noite pela palavra. Mudança de situações aqui pode acontecer pela palavra. Tudo que acontece em nosso meio, irmãos, é pela palavra. Então não espere de um grande pregador, alguma coisa que ele venha aqui fazer acontecer, falar as maiores línguas estranhas, as mais lindas. Nada acontece assim, acontece pela palavra. Pela palavra. Então fique atento que Deus poderá fazer milagres aqui esta noite, porque a palavra é dele, o povo é dele, o ambiente é dele, tudo aqui é dele. Então vamos ficar atentos que Deus pode fazer através da sua palavra. E diz assim o texto sagrado: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo: Senhor, irmão, isso é extraordinário. Disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado,
mas diz somente uma. Mas diz somente uma. Dá para melhorar. Mas diz somente uma. Jesus gosta quando a igreja fala palavra, porque ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra. Uma palavra é o meu criado. Uma palavra é o meu criado. Dá para melhorar. Uma palavra é o meu criado. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, a outro vem e ele vem, e ao meu criado faz isto e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Maravilhoso Deus, sublime Pai, Deus de amor, de graça e misericórdia. Estamos, Deus, diante de uma responsabilidade e de um privilégio, Deus, que é ministrar a Tua palavra. E nós desejamos, Deus, que esta noite seja diferente. Que dos nossos olhos, Deus, se venha correr alguma lágrima, Deus, seja de gratidão pelo que estás desejoso a fazer em nosso meio, Senhor. O nosso coração se alegra por estar na Tua casa. A nossa alma engrandece o Teu nome. Oh Deus, como é bom estar em Tua presença. Deus, muito obrigado pelo Teu cuidado para conosco. Nós não somos merecedores, mas a Tua misericórdia nos alcançou. A Tua graça tem nos presenteado, Deus. Nós chegamos aqui tantas vezes, Deus, feridos. Quantos de nós, Deus, chegamos aqui tão cansados? Os afazeres, os desafios do nosso dia a dia, as lutas. Mas nós chegamos, Pai. Nós chegamos porque nós acreditamos em Ti. Nós chegamos porque fomos atraídos por Ti, Senhor. Tu tens nos atraído de tal forma, Deus, que a nossa alma não tem expressão para dizer a Ti, Deus, aquilo que nós deveríamos, Senhor, abrir a nossa boca e falar ao Teu respeito. Mas muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos trata de uma cura que Jesus se admirou dela. E ele morava numa cidade chamada Cafarnaum. E essa cidade, o nome lembra o profeta Naum, um nome que traz a lembrança ao Antigo Testamento. E Cafarnaum, o seu significado interessante a nós é Vila de Compaixão. Foi o lugar que Jesus fez muitos milagres, mas muitos milagres. Mas foi o lugar também, Cafarnaum, foi uma das 3 cidades que Jesus amaldiçoou. Jesus, ele exaltou mais a Sodoma e Gomorra do que a Cafarnaum, porque viram tantos milagres, mas desprezaram o Senhor dos milagres. Mas ficou marcado em Jesus quando este centurião entra em atividade, e Mateus começa a escrever a respeito dele, que chegou rogando e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico. Naquele tempo, um homem como esse centurião, que tinha 100 homens debaixo de suas ordens, o tempo que um servo, ele prestava serviço, e chegava ao tempo que terminava seu compromisso com o seu senhor, e ele era liberado para ir embora. Talvez este servo se encontre na situação que eu estou falando para vocês.
E chegou o tempo dele ir embora, e ele optou por ficar. Ele disse: não, Senhor, eu desejo continuar lhe servindo. O Senhor tem sido tão bom para mim. O Senhor tem me alimentado, me vestido. Eu quero continuar te servindo. E existia uma lei que, para que esse servo permanecesse na casa do seu senhor, ele deveria furar a sua orelha e passaria a ser chamado de servo da orelha furada. E prestava serviço voluntariamente ao seu senhor, sem nenhum compromisso, apenas com o prazer de permanecer na casa do seu senhor. E essa foi a ideia daquele servo. E chegou um período que ele adoeceu. E a gente vê uma reciprocidade. O servo fez a opção de permanecer na casa do seu senhor por ter um senhor excelente. Mas o seu senhor também gostava daquele servo. E quando ele adoeceu, o seu senhor teve uma preocupação. E ouviram que Jesus acabara de chegar na cidade de Cafarnaum. E alguns judeus até ficaram preocupados com aquele senhor, com aquele centurião, por ter um bom relacionamento com a comunidade, com os mais ricos, com os mais pobres. Aquele centurião era uma pessoa de respeito, respeitava todos nas suas limitações, ou pobre ou rico. E ele sentiu a dor do seu criado e procurou Jesus. E disse: olha, Senhor, eu tenho um criado que está em casa paralítico e violentamente atormentado. Irmãos, a Bíblia não exagera. A gente é que interpreta relaxadamente, mas quando violentamente, vamos imaginar alguma ação violenta. Pensou alguma atitude de violência? Tem várias formas de violência. E a enfermidade causava um mal que o escritor diz que ele estava em casa paralítico e violentamente atormentado. Então não era uma enfermidade qualquer. Era uma situação preocupante. E que um centurião, que tinha médicos à sua disposição, percebeu que mesmo se acionasse os médicos da época que tinha à sua disposição, não resolveria a situação do seu criado. É quando ele procura Jesus, e Jesus atendeu aquele moço e disse: olha, eu vou na tua casa e eu vou dar saúde ao seu servo. Mas o centurião tinha uma preocupação. Veja como esse centurião era um senhor muito consciente. Jesus se coloca à disposição para ir na casa dele, mas ele sabia que Jesus, como judeu, entrando na casa de um cidadão romano, iria causar um alvoroço e algumas acusações contra Jesus. O que ele está fazendo na casa de um romano? O que ele está fazendo na casa de um centurião? E olha que Jesus não rejeitava entrar na casa de ninguém. Ele entrava na casa de pessoas, de pecadores, comia com pecadores. Mas esta ocasião era diferente. Jesus iria estar se relacionando com um homem público, porém um homem que, mesmo respeitando os judeus, ele massacrava os judeus. E ele teve a preocupação. Esse cidadão disse: olha, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Aí foi onde ele surpreendeu Jesus. Foi onde ele deixou um exemplo para nós observarmos que o que acontece
Não é pelo muito reteté. É que Deus, quando nos fez, Ele nos deu 5 sentidos: audição, visão, tato, paladar, e o nariz, como é que diz aqui? Olfato. Olfato. Obrigado. 5 sentidos. E quando nós queremos ver alguma coisa acontecer, nós acionamos um desses sentidos ou os 5 sentidos. Tomé acionou um dos sentidos. Tomé disse: se eu não... Tomé queria ver. Tomé queria ver e disse: se eu não ver e não... Segundo sentido, ele queria tocar, ele queria pegar. Isso é da nossa natureza. Porém, esse homem surpreendeu Jesus quando ele falou para Jesus, disse: olha, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra. Ele não pediu muita coisa. Eu lembro agora do combate que Elias teve com os profetas de Baal. Os profetas começaram a orar pela manhã, foi até o meio-dia, não é isso? E nada aconteceu. Elias fez uma oração que não deu 1 minuto. Foram cronometrados alguns segundos na oração de Elias. E Deus deu resposta. E esse centurião, ele pede ao Senhor Jesus apenas uma palavra. Tem dias que nós precisamos ouvir um grande sermão, mas há momentos em nossa vida que o nosso socorro chega através de uma palavra. E nós passamos desapercebidos em determinadas situações, quando Jesus já tem falado, já tem liberado a palavra, e nós continuamos na mesma situação, por não atentarmos para aquilo que já foi liberado. Jesus teve um encontro com um homem chamado Bartimeu, quando entrava em Jericó. Aquilo que fica à beira do caminho é algo que não tem mais utilidade. O que é lançado à beira do caminho, ninguém tem mais interesse. A não ser as pessoas que trabalham com reciclagem, e muitas vezes olham e dizem: nem para reciclagem serve mais. E a situação de Bartimeu, Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Timeu era o pai daquele moço. Estava à beira do caminho. Eu acho que eu li, não sei se foi Plínio ou Flávio Josefo, mas conta a história do detalhe do que aconteceu com a vida de Bartimeu. Eu vou passar para vocês. Não está na Bíblia. Livros históricos. O que acontece? O pai de Bartimeu era um capitão do exército de Israel. Um homem valente, bom de espada. E depois que conquistaram tudo, aquele homem guardou a sua espada, colocou um comércio para ele e disse: agora eu vou sustentar a minha família com o comércio, não participarei mais de guerra, mais de batalha. Foi justamente o período em que os romanos dominaram tudo. E ele colocou o seu comércio, até o dia que chegou os cobradores de impostos e fizeram uma cobrança exorbitante, além daquilo que ele deveria pagar. E ele, conhecendo as leis, ele rejeitou pagar mais do que deveria. Ele disse: não, não é dessa forma. Os impostos a serem cobrados é tanto, vocês querem cobrar 3 vezes mais. E eles não gostaram da ação daquele homem
e ameaçaram ele. Ele disse: olha, eu só saio daqui se for preso, e se brincar eu puxo a minha espada e a gente vai lutar. E voltou os soldados e comunicaram ao chefe deles: olha, o homem lá, capitão, que foi capitão do exército de Israel, está manifestando aí um sentimento de se revoltar, e se esse homem se revoltar e levantar novamente esse exército contra nós, nós vamos ter trabalho. O que a gente pode fazer? Prende o homem. Voltaram lá, prenderam, levaram ele preso. Do dia para a noite, deram a sentença e disseram: crucifica, mata, leva para a cruz, para que ele seja exemplo, para nenhum mais se rebelar e tentar voltar contra nós. Levaram o capitão do exército de Israel, pai de Bartimeu, e Bartimeu ainda, diz a história, garoto, acompanhou tudo e estava de frente para o seu pai. E os soldados romanos disse: mata, quebra as pernas dele agora. E quebraram as pernas do pai de Bartimeu. E quando quebraram as pernas dele, olharam para o homem e disse: olha aí para o teu filho pela última vez, que tu vai morrer. Olharam para o menino e disse: olha aí para o teu pai pela última vez, porque ele vai morrer agora. E o homem morreu, o menino viu seu pai morrer crucificado. E alguns dos romanos disseram: mas tem a descendência dele, para que esse menino não venha se rebelar contra nós, vamos passar a espada também, vamos matar. Até que saltou e disse: não, vamos fazer outra coisa, vamos arrancar os olhos dele, e vai servir de exemplo, e ele não vai se rebelar e não vai poder fazer nada contra nós. E chegou um endemoniado, daqueles uriçados de capeta mesmo, olhou para o menino e disse: olha aí para teu pai pela última vez, é a última coisa que tu vai ver enquanto tu tem vista, porque nós vamos arrancar teus olhos. E o garoto, aproximadamente 12 anos, foi arrancado os seus olhos. E conta a história dele: seria agora, o que a gente vai fazer com esse menino? Senão a gente não vai desprezar, ele era filho de um homem de honra, então nós vamos dar a honra a ele, vamos dar a ele uma capa, e essa capa chamava-se salvo-indulto, só poderia pedir esmola quem utilizasse essa capa, era o que representava a autorização por Roma para pedir esmola, era essa capa. É por isso que a Bíblia diz que ele jogou a capa fora, e foi dada a ele uma capa para que ele pudesse pedir esmola. E ele todos os dias vestia sua capa, ia para a beira do caminho pedir esmola. E deixa eu lhe dizer uma coisa que está dentro da história: os cegos que ficavam à beira do caminho pedindo esmola, eram justamente os cegos com suas esmolas, que no final da tarde comprava alimento e levava para pessoas que estavam destituídas da sociedade, como leprosos, como pessoas que eram consideradas impuras e não podiam viver no meio da sociedade. Eles compravam alimento e levavam para essas pessoas. E quando Jesus vai entrando em Jericó, voltando ao texto sagrado, alguém começa a gritar bem alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando o cego fala isso, irmãos, ele não está pedindo uma esmola a Jesus. Esse texto traduzido no original quer dizer: Senhor, aponta o teu cetro para mim e me chama. Os judeus eram ensinados desde criança acerca do Messias que haveria de vir, de um rei que viria a Israel.
E o cego conhecia toda a história porque havia sido ensinado. E ele começa a dizer mais uma vez: Senhor, aponta o teu cetro para mim e me chama. Naqueles dias os reis, quando saíam às ruas, alguém que ele chamasse a atenção para si, essa pessoa, o rei se compadecia dela e esperava que ela pedisse algo ao rei. E alguém, quando era escolhido pelo rei, chegava diante do rei e dizia: Rei, eu estou precisando de uma casa. Rei, eu estou precisando pagar uma dívida. Rei, eu preciso me livrar dos impostos atrasados. E o rei se compadecia e dava aquela bênção. E o cego Bartimeu teve a felicidade que o rei parou e disse: mas o que é isso? Isso é um cego que está gritando. Nesse momento, o cetro do rei é voltado para o cego Bartimeu, que diz: traga ele aqui. O rei Jesus estava dizendo: eu quero abençoar ele, e o escolhido para ser abençoado hoje é este cego, traga ele. E trouxeram o cego até Jesus. Quando disseram: olha, cego, Jesus está me chamando. Foi quando o cego pegou a capa dada pelos romanos, que disse: essa capa não me serve, essa capa não é minha, porque o cetro do rei foi estendido em minha direção. Glória a Deus. Esta noite, alguma coisa que está sobre a vida te incomodando, pode prestar atenção que o cetro do rei foi apontado em sua direção e Deus irá restituir aquilo que você precisa em nome de Jesus. E o cego chega diante de Jesus, e Jesus olha para ele e diz: diga, meu filho, o que é que você quer que eu lhe faça? Algumas Bíblias só tem dizer Senhor que eu veja. As Bíblias mais antigas, o cego Bartimeu diz: Senhor, que eu torne a ver. Se eu quero tornar a ver, porque um dia eu já vi o mundo, um dia eu já vi as cores, um dia eu já vi as coisas boas, mas hoje eu não tenho mais a felicidade de enxergar, Senhor. Senhor, eu quero ver. Eu quero. Algo magoou o coração dela, que a manteve afastada do caminho, mas agora ela quer estar de volta. Ela sentiu um desejo, e nós a recebemos, Pai, e pedimos a Tua bênção sobre a vida dela. Que o Teu anjo continue a guardá-la, Senhor, que a Tua palavra esteja no coração dela, em nome de Jesus. A igreja diz amém? Amém. Deus seja louvado, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Tem mais alguém? A palavra de Deus está sendo pregada aqui. A missão evangélica é uma igreja que tem compromisso com a palavra de Deus, né? Louva a Deus por isso. E eu peço ao povo que abra os ouvidos espirituais. A palavra está sendo pregada. A palavra está sendo ensinada. Ninguém daqui chegará diante de Deus para dizer: eu não sabia disso. Hoje eu ouvi a história de Bartimeu, achei interessante. Ela não está na Bíblia, ela está na história. O Flávio José era um historiador e contou a história do povo de Israel, né? Então faz sentido o que você disse. Que interessante, quando o rei estendia um cetro, a pessoa chegava e lhe dizia: qual é o teu pedido? Agora imagina, Bartimeu vem, Jesus estendeu o cetro para ele, né? Qual é o teu pedido? Que tu queres que eu te faça? Senhor, que eu torne a ver. Essa expressão, essa resposta, que eu torne a ver,
sempre me chamou a atenção, porque ele já tinha visto antes de eu não saber, porque ele tinha perdido a visão. Amém? Como é bom lermos os livros históricos. Quero convidar o pastor Pedro Teodoro, nosso pastor prata da casa Cabelinho Branco. Venha fazer uma oração em Petra Bênção aqui. Amém? Amanhã é a escola bíblica dominical. Vocês venham estudar a palavra. Vocês estão pensando que o pastor Pedro já nasceu sabendo? Ele veio para a escola dominical, viu? Ninguém aqui nasceu sabendo nada, né, irmãos? Para andar, ninguém sabia. Caiu, ralou o joelho, o nariz. Para correr, foi difícil demais. Para aprender a ler e escrever, misericórdia. E para falar, meu Senhor da glória. Mas olha, fala do Senhor para falar. Glória a Deus. Amém? Pai Santo, Tu és nosso pastor, nada nos falta, Senhor. Obrigado por esse culto, por esta mensagem maravilhosa, por cada cântico entoado aqui em Teu louvor. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. E agora te pedimos, ó Pai, acampa Teu anjo ao nosso redor, guarda-nos do mal, leva-nos em paz aos nossos lares, concede-nos o sono, repara todas nossas forças, e que amanhã, Senhor, se for de Tua santa vontade, possamos acordar outra vez, não para a nossa honra, nem para a nossa glória, mas para a honra e glória do Teu nome. Por Jesus Cristo, que é Deus contigo, em unidade com o Espírito Santo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o rebanho do Senhor, agora e sempre. Amém.